Suicídio, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Vamos falar depois, vamos deixar acho que para o bloco seguinte, a questão da baleia azul, que é uma questão que... Antes disso temos ainda outras questões ligadas a terrorismo, ligadas a doenças... Estado físico e a decisão sobre a própria vida. Por favor. Eu acho que é interessante, porque sempre que se fala muito na questão do suicídio, parece como essa tragédia que se abate sobre a família, sobre a sociedade, sobre um grupo, etc. Mas essa coisa do suicídio é um instrumento, vamos dizer assim, político também. Exato. Ou seja, não só o exemplo que eu dei no outro bloco, ou seja, a ideia, o Brasil essa coisa do suicídio do Vargas, né? Como isso é uma marca política brasileira, né? Sempre relembrada por conta de alguém que vinha sendo uma crise política, né? Vinha sendo assim, constrangido pela imprensa, inclusive, na época, e assim, um ato extremo tira a própria vida para entrar na história, como a Carta Testamento, né, do Vargas. Ou seja, então, você tem até mesmo uma espetacularização do suicídio nesse caso. Esse caso só um parênteses para deixar registrado, assim, todo dia eu escrevi sobre a crise que envolve essa questão das gravações recentes do Palácio, enfim, que um dos irmãos, Wesley, o Joesley, sei lá esse nome, parece uma dupla sertaneja, e que é uma crise política, né, muito forte, né, e a minha pergunta num texto que eu fiz é quem será o Gregório e qual é o lugar de Toneleiros, porque aquele atentado de Toneleiros que viram um tiro no pé do Lacerda, que disse que não foi, de fato. Não, e é interessante, inclusive, já num outro programa, acho que eu trouxe essa discussão, que tem o livro do neto do Lacerda, Sim. que fala sobre a República das Abelhas, e também a coisa da a antiga República, que era a chamada República do Galeão, na época. Que o Flávio Tavares aqui tem um livro histórico sobre isso. E hoje é a República de Curitiba, ou seja, que induz ao suicídio, do Vargas, de certo modo, né? Ou seja, então esse suicídio na política, né? Que tem esse papel também. Ou essa falta de suicídio na política, né? Porque tem o suicídio simbólico político também, ou seja, só a morte simbólica na política. Né? Eu acho que o que é impressionante nesse momento é que, ao contrário do Vargas, né, nós não vemos nenhum suicídio acontecendo com escândalos e falcatruas Se fosse no assim, Japão, infinitamente piores. Né? Ou seja, isso eu acho que a cara da cultura é importante. Isso assim, se diz normalmente, né, num estado de anomia, os suicídios são muito numerosos, né? Cabe ainda pesquisar como se distribuem esses suicídios, né? Sobre quem recai a anomia. Pelo visto, no Brasil, não entre aqueles que são os causadores da anomia. Mas, para voltar a uma outra causa de suicídio que é muito pouco comentada e em geral, ocultada, né? Que tem esses casos de pessoas que são quadriplégicas, que tiveram uma vida muito ativa, são absolutamente dependentes, não têm absolutamente nenhuma chance de uma vida digna ou com qualquer qualidade, né? E que é muito cruel, né, por parte da sociedade de insistir abstratamente, né, sobre o dever de viver, né? Aí vem aquele livro dos rapazes que escreveram agora sobre o direito a uma morte digna. Uma morte digna, mas é muito difícil, né? Tem esse famoso filme Mar Aberto, né? Um filme espanhol que mostra assim esse dilema, né? E essa crueldade, né? Dos apóstolos da moral, né, que procuram, como politicamente correto, né, chamar o outro para o seu dever, né? Ou sustentar fundamentalmente um discurso teológico. Exatamente. Essa é uma discussão importante. Que é o tema também desse remake da Mrs. Dalloway, né, pelo filme As Horas, né, onde esse homem, esse poeta em estado terminal de AIDS, né,
pede, né, para a sua amiga de não segurá-lo, de não tentar, né? Ele joga no colo dela, mas tu queres para ti que eu viva, né? E para ti que eu tenho que viver, né? Me deixa ir, né? Tem essa cena assim terrível, né? Que ela entra no apartamento dela cheio de flores, ela quer fazer uma festa para ele porque ele ganhou um prêmio. Esse filme é absolutamente tocante, né? E ele a olha assim e diz, né? O olhar diz que ele a ama, mas que por isso mesmo, né? Ele tem que se jogar porque ele quer viver de uma outra maneira na memória dela, né? Não como esse cadáver ambulante, né? Então há aí um elemento que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, né? Quer dizer, essa personagem está em estado terminal, né? Se encontra em estado terminal. Quer dizer, a morte, dentro de alguns dias ou algumas semanas, será algo inevitável, né? E há uma opção aí muito lúcida nesse contexto, né? Diferente, me parece absolutamente diferente, daquelas situações onde nós temos, devido a determinado acidente emocional, um sujeito que imediatamente comete um ato no afeto, né? Sobre o impacto da emoção, né? Tentando ou tirando a própria vida, né? E aí nós temos que pensar assim, que outra coisa que está funcionando aí? Mas tem casos muito mais complicados, como em Mar Aberto, né? Que esse homem, ele é saudável, ele só é quadriplégico, ele só consegue mexer a cabeça e nada mais. E ele é chamado a viver, porque todo mundo diz que ninguém tem direito de lhe conceder essa ajuda. Né, a própria intervenção no filme, e esse é um debate recorrente, não é o único caso, mas esse virou um caso paradigmático, né? Ou seja, é a intervenção do Estado nessa situação. Sim. Ou seja, é o Estado que é buscado para autorizar ou não autorizar. Quer dizer, nessa situação limite ainda, ou seja, não é uma opção do indivíduo, né, ou da família que seja, mas é uma opção do Estado. Ou seja, o Estado, sobretudo por meio do judiciário, intervém. Sim, né? O Código Penal. Em situações, na Itália, teve uma situação dramática que chegou à Corte Europeia, se não estou enganado, que era de uma menina que a família queria desligar os aparelhos que mantinham ela viva e a própria igreja interviu no processo e aí... Mas isso é só o topo do iceberg, né? Porque na realidade nós sabemos que tem muitas formas veladas de apressar a morte de alguém e que ela é praticada. O código, então é uma coisa, um degradê, né? Que não é solucionado por não falar dele, né? Eu fui promotor 28 anos e nunca peguei um caso, uma vez uma investigação sobre um caso, seria assim, poderia se chamar de instigação, que é o tipo penal, que existe instigação ao suicídio, né? Que o Código Penal é um código de 40, e entra em confronto exatamente com esse direito à morte digna, ou seja, em que condições, e os próprios profissionais da saúde se veem, muitas vezes, o caso que ele teve no Paraná, se não estou enganado, de uma médica que agora há pouco tempo, foi absolvida, inclusive, que foi indiciada por ter, vamos dizer assim, levado à morte alguns pacientes em estado terminal. Mas então vejam como isso tem uma repercussão no âmbito do Estado e do controle social sobre as pessoas. Eu acho que tem duas coisas interessantes aqui. Uma é, por um lado, você tem uma imposição social, muitas vezes é um modelo de vida que às vezes leva as pessoas que não conseguem atingir esse padrão, né, a ficar numa situação de anomia, hoje o grande debate é a relação entre ciência e religião, muitas vezes. Né? Ou seja, a ciência, no avanço que tem e as condições que tem para verificar, inclusive, as condições de vida e de sobrevivência das pessoas, e a religião impondo um limite por conta de um valor simbólico que está ligado a uma expressão, às vezes, que é simplesmente a manutenção da pessoa respirando num aparelho parada. Né? Não é nem o caso desse do Mar Aberto, que é um filme interessante, mas às vezes uma pessoa em estágio e depois tem uma questão interessante relacionada a isso. Até que ponto, né, o enorme aumento do abuso de drogas, de medicamentos, de analgésicos,
não é, na verdade, uma expressão indireta, né, de tendências suicidárias. Porque o fato é que muitas pessoas se matam indiretamente, ou seja, não são declarados suicidas, mas são pessoas que trabalham de maneira consequente e pesada, né, numa morte absolutamente previsível, inevitável. Era onde eu queria chegar antes, Catherine. Era justamente aí. A questão da autodestruição, o suicídio é só uma das formas. Exato. Né? Eu dirigir embriagado, eu fumar excessivamente ou beber excessivamente. Aqui, a produção colocou isso aqui, né? É a única... Fumar crack. São atos autodestrutivos. Né? O cara que fuma crack... Então, talvez a gente tenha que ter muito claro, assim, essa questão, né, desse princípio de morte, de que a ideia de suicídio pode, e com certeza está presente numa parcela significativa, pensar em se matar. É normal que alguém pense em se matar em algum momento da sua vida. Mas existe uma diferença entre pensar isto de uma forma racional, porque a minha vida, neste momento, objetivamente, eu não tenho qualidade de vida, como o caso do Marabeato, né? Quer dizer, ou por uma questão que, se eu procurar ajuda, pode eventualmente ser contornada. Acho que tu colocasse, né, muito bem. Então, eu acho que nós estamos lidando aí com situações bem diversas. Então, a ideação suicida, o suicídio, a tendência à autodestruição, que pode se manifestar de diversas formas, né? E nós também temos que pensar quantas vezes essa tendência, que seria só uma tendência, configura, que nem dizia a Catherine, efetivamente um suicídio exitoso, né? Porque ninguém prestou atenção a isso em nenhum momento. E a capacidade de compreender a situação com antecipação. Porque, às vezes, ou seja, o contexto da vida contemporânea, às vezes, leva exatamente a essa incapacidade. E tem uma última coisa, né? E nesse contexto, né? Pensar um pouquinho como nós lidamos com a destruição, né? Porque nós nos tornamos cada vez menos capazes de aceitar qualquer sinal de destruição. Ou seja, a cirurgia plástica, prolongar a vida absolutamente, nós temos que viver mais. Tem uma coisa assim um pouco compulsiva, né? Nesse mascaramento, né, da necessária destruição e da necessidade da morte, da própria morte. O Direito e Literatura vai para o intervalo e volta para o último bloco e vamos discutir mais sobre suicídio e especificamente essa questão da baleia azul. Um instante só.